Fala, empreendedor! Está no ar mais um Ortegama, jogo de negócios, o espaço para você, empreendedor, que quer acesso à informação de qualidade, né? Aqui o nosso comprometimento é sempre com você, empresário. Se você quer acesso à informação de valor, se você quer também ter acesso a cases de sucesso, a histórias de superação e entender melhor sobre essa corda bamba que é aqui o empreendimento no Brasil, né? Esse é o espaço para você. E hoje a nossa convidada é uma pessoa muito especial. Ela vem falar de um tema que está muito em alta e que recentemente tem causado até polêmica, né? Porque existe muita informação e desinformação na internet. E a pedido de vocês, nossos seguidores, o Ortegama Jogo de Negócios trouxe a doutora Márcia Depes para falar sobre TDAH, principalmente na fase adulta. Doutora Márcia, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Olha, é um prazer ter você aqui, tá? Eu já sou um admirador fanático do seu trabalho. Obrigada. Já estou em contato com você para entender aí os relances da minha própria mente. E eu quero compartilhar isso com o nosso grupo de empreendedores, né? Então, assim, eu quero que você se apresente. Eu sei que o seu currículo é invejável. A gente poderia fazer um podcast só para discutir cada área onde essa mulher tem formação, mas vou passar a palavra para você agora e você se apresentar. Tá? Então, a minha formação, né, principal em letras. Tenho formação de letras em português, espanhol, literaturas hispânicas e portuguesa. Mas depois de um tempo fui para a área trabalhar com psicopedagogia, psicanálise, me formei em neuropsicopedagogia, fui fazer fora mestrado e doutorado em ciências da educação, onde a dissertação era justamente nesse tema, né, de TDAH, e a minha tese de doutorado também em TDAH. Durante 15 anos eu ministrei, né, aulas de espanhol e já vi essas questões, principalmente com os adolescentes que vinham apresentando questões comportamentais, e aí a gente foi estudar um pouquinho. Trabalho no Hospital das Clínicas, né, e lá a gente tem também, fui me organizando ali, conhecendo um pouquinho do programa que já existia, um programa de TDAH dentro da instituição, e um laboratório de ciências neurocognitivas também, onde eu comecei a fazer parte de alguns projetos, comecei a trabalhar com iniciação científica, tivemos alguns projetos ali aprovados pela FAPES e apaixonei pela área de pesquisa em neurociência, né, especificamente no córtex pré-frontal, e atuo aí um pouquinho de cada coisa, mas sempre nessa parte das dificuldades de aprendizagem, para entender um pouco essa questão, né, do TDAH, toda essa dificuldade, de fato, que a pessoa que tem o TDAH, ela não sabe o que é, ela não entende o que acontece com ela, e, de repente, quando descobre, dá aquele boom, mas, ao mesmo tempo, é libertador, que fala, chegou o conhecimento. Então, a gente fala, né, que onde tem conhecimento, há uma liberdade, e aí você começa a entender, e é isso aí. A gente hoje faz ali no Hospital das Clínicas, né, cada uma vez por mês, primeira sexta-feira do mês, a gente tem um grupo de apoio para pais e portadores de TDAH adulto. É só se inscrever, pode qualquer um fazer parte, e acontece toda primeira sexta-feira do mês, às 10 horas, onde é uma troca, né, de conhecimento. A gente ali fala que ninguém é tão bom que não tenha nada para aprender, e ninguém é tão ruim que não tenha nada para ensinar. Então, a gente ali tem uma troca de experiências gigantesca. Nós temos ali empresários, nós temos pessoas que trabalham na higienização, nós temos pessoas que trabalham na saúde, e, na verdade, o grupo ali, todo mundo começa a se identificar um com o outro, e um conta uma experiência que deu certo, o outro que tem um filho na escola que não se adaptou, aí já tem aquele que tem um caso para contar do filho que também tinha o mesmo problema, mas a escola tal abraçou, e aí um crescimento. Graças a Deus a coisa tem evoluído bastante. Muito bom. Vocês viram aí que a mulher não é fraca não, né? Então você aí, ó, TDAH, ativa o hiperfoco, porque a conversa aqui hoje vai ser reveladora, né? A gente usa alguns termos assim, porque eu já estou meio familiarizado. É isso. Mas a doutora Márcia, ela tem muito a contribuir. E eu queria entender, assim, primeiro, o que é, doutora? O
TDAH, né, que a gente vê tanto nas mídias sociais, a gente tá com tanta informação, tanta desinformação, um fala uma coisa, um fala outra. O que é o TDAH? Então, o TDAH, conceituar, segundo Barclay, né, tem um conceito de TDAH, o que, que é exatamente? Ele é um transtorno neurobiológico, ele não é um transtorno inventado. Eu gosto muito de enfatizar isso, porque a gente vê, como você falou, a internet ela tem muito material que, de fato, ele vem te trazer conhecimento. Mas nós temos que ficar muito atentos, porque existe também um material que te acaba, né? O TDAH, quando ele tem o diagnóstico, e aí ele vai, ouve algumas coisas que está falando, ele tenta fazer, não funciona, fala, bom, para mim acabou, não tem jeito. E não é assim. Então, quando a gente fala dessa parte neurobiológica, ele, de fato, ele acontece no córtex pré-frontal, que é a parte, né, da frente, que a gente fala, a testa. Então, ele acontece exatamente nessa área. E o que acontece nessa área? O que ela é responsável? Essa área ela é responsável pelas funções executivas. Imagina o que é essas funções executivas: memória, planejamento, organização, atenção, tomada de decisão. Imagina isso tudo está ali. Imagina isso tudo desorganizado. E aí, então, a gente tem o TDAH. Mas por que acontece isso com algumas pessoas? Isso daí acontece porque ele tem uma diminuição da dopamina, né, e da noradrenalina. A gente fala assim que a noradrenalina, ela vem quando a dopa está muito baixa, a nora vem tentando substituir, mas não dá conta. Então a gente tem a dopamina bem diminuída, e apesar do nome ser hiperatividade, acontece o quê? Uma hipofunção. Aquilo que deveria produzir de uma forma normal, ela produz menos. Então, aquilo que me falta, vai ter algum problema em alguma área. E do TDAH, justamente, é nessas áreas que a gente acabou de falar, né, com essas questões das funções executivas. Hoje a gente vê que é muito comum TDAH em crianças, né? Muitas crianças sendo diagnosticadas. Mas já é uma realidade o TDAH adulto, né? Sim. Existem vários diagnósticos. E a sua visita aqui hoje é exatamente para falar desses fatores. O que é o TDAH adulto, doutora Márcia? E como que ele afeta a vida do indivíduo? Então, na verdade, o TDAH, ele tá ali, digamos assim. Quem tem um TDAH, ele está ali quietinho. E aí a gente tem alguma coisa que começa a ser um gatilho, e daí ele começa a apresentar alguns sintomas que a gente já vai ficando observando, tendo um certo cuidado. Quando a criança, e aí você fala assim para mim, mas eu posso fazer o diagnóstico com que idade? A gente fecha diagnóstico mesmo de TDAH a partir dos 6 anos, que é onde a criança vai começar a apresentar os comportamentos, né, os sintomas, ele vai mudar o comportamento, vai apresentar os sintomas em mais de um lugar. Então, ele apresenta, por exemplo, os sintomas em casa e na escola, na igreja, em casa. Então, já fica aí também, né, como entendimento, que os sintomas do TDAH ele tem que apresentar, né, em pelo menos 2 ambientes. Eu não fecho o diagnóstico onde, olha, só acontece em casa. Eu tenho percebido que esse comportamento dele só acontece na escola. Aí já é uma outra coisa, a gente já tem que ter um outro olhar. Então, o que acontece? Esse menino ele pode ser diagnosticado a partir dos 6 anos, e aí, então, ele cresce. Só que o TDAH ele não tem cura. A gente consegue acompanhar, lidar. Você pode viver com TDAH sem ter grandes prejuízos ou sem ter prejuízos, desde que você seja tratado e que você conheça o que é o TDAH quando você chega na sua fase adulta. A gente já nasce com ele? Você já nasce com ele. Aí você pode me perguntar, existe alguns que não vão ter prejuízos? Não pode acontecer de você ter o TDAH e você não ter nenhum fator ali que vai ser um gatilho e não desencadear. Ou o prejuízo que você tem, ele não te atrapalha em nenhuma área da sua vida.
Então, eu devo tratar o TDAH quando? Quando ele traz qualquer prejuízo na minha vida, seja na área acadêmica, seja na área profissional, seja na área sentimental, trouxe prejuízo, opa, eu tenho que ver o que está acontecendo, vamos ajustar isso aqui. E aí, quando chega, né, na fase adolescente, é uma fase bem complicada, porque a gente melhora, né, e aí tem as fases. Geralmente, as crianças, elas apresentam ele de forma impulsiva, hiperativa, desatento. Eu posso ter só o desatento, eu posso ter a forma combinada. Quando chega na adolescência, ele melhora, geralmente ele melhora a parte comportamental. Se ele era muito hiperativo, ele melhora, só que aí aumenta a desatenção. E aí a gente tem um problema que também seria para uma outra conversa, aí que a questão adolescente, ele é bem, né, específico. E aí a gente parte para a fase adulta. E aí nós temos dois grupos. O adulto, que fazia o tratamento e abandonou, e o adulto que nem diagnóstico tem. Por quê? Existe, vamos dizer, um TDAH que ele era do tipo desatento, estou dando um exemplo. E aí ele conseguia fazer as coisas dele, ele conseguia ser mediano, ele acostumou, ele criou algumas rotinas, mesmo sem saber o diagnóstico. Só que quando ele chega na fase que ele começa na faculdade ou no emprego, ele começa a ter muito prejuízo. E aí ele começa, né, principalmente quando ele começa a trabalhar. E ele é desatento. Então, era para ele dar conta até tal hora de 4, 5 tarefas. Ele só lembrou de 2. E aí um dia ele é chamado a atenção. Aí outro dia... Então, vão começar os problemas. E aí não para emprego, começa a mudar de emprego. Ou o próprio hiperativo, impulsivo, que hoje quer muito, era aquele emprego dos sonhos e começa a trabalhar. Daqui a pouco já não é aquilo, ele começa a querer mudar. Então, a gente vai começando a ter os sintomas aparecendo com mais frequência e causando prejuízo. E, infelizmente, eles demoram um pouco para procurar ajuda, porque a gente também vai ter aí, né, outras questões associadas. Eu acho que, às vezes, a gente até falou disso em outros podcasts que eu gravei aqui, que a gente fez, as pessoas têm um certo preconceito em procurar ajuda, né? Preconceito com psicólogo, psiquiatra. Eu venho de uma geração que meus avós falavam assim, fulano tá indo no psiquiatra, é médico de doido, né? O termo que eles usam. Mas não é bem assim, doutora Márcia. Eu acho que o buscar ajuda, ele não te enfraquece. E sim, ou melhor, o buscar ajuda não te faz fraco, ele te fortalece. Uhum. E eu tenho aprendido isso na prática, né? Porque eu vim dessa criação. E hoje eu entendo que para ter uma alta performance tem que estar tudo alinhado. O físico, o emocional, o espiritual. Então, assim, pessoal, busquem ajuda. Assistam o podcast hoje, assistam esse episódio completo que a doutora vai ajudar você a identificar possíveis sinais para que você possa procurar um profissional para fazer o diagnóstico, né? Entender melhor aquilo ali. Mas assim, doutora, hoje os adultos que você atende, quais são as áreas que eles são mais prejudicados devido ao TDAH? Você falou que é no emprego, né, na vida profissional. Um grande número de divórcio, é um número altíssimo. Se você vê, é muito complicado, tanto o masculino, né, ou o feminino, porque a gente tem uma diferença durante um tempo do tipo de TDAH. Aparentemente, as pessoas, né, antigamente as pessoas falavam assim, TDAH é mais nos meninos. Não é que se encontra a maior prevalência no masculino. É porque o TDAH, né, das meninas, ela tem um tipo mais desatento. Então, elas demoram mais a fazer o diagnóstico. Porém, quando chega na fase adulta, ele iguala. Então, a proporção ali é igual. O que acontece é que, por exemplo, vamos falar um pouquinho das mulheres. A mulher, quando ela é TDAH, ela tem uma grande dificuldade, aí eu já vou aproveitar para estar falando de alguns sintomas e sinais que aí as pessoas já podem estar aí ficando também atentos. Então, ela tem dificuldade
fazer pequenas coisas, pequenas tarefas, como, por exemplo, vai ao banheiro escovar os dentes, não fecha a pasta de dente. Então, a pasta de dente fica aberta. Ela vai pegar alguma coisa no armário, ela tem dificuldade de fechar uma porta, ela esquece de fechar a porta. E ela vai fazendo tudo isso. Então, ela tem que se organizar, tem que colocar a criança para a escola, tem que fazer a comida, e ela não consegue dar conta. A gente, né, você falando aí das histórias, que a gente tem a experiência, e a gente teve exatamente uma das pessoas que participaram do nosso grupo, e ela falava, o meu casamento está acabando porque o meu marido não dá mais conta de conviver comigo, que ele falou que ele está ficando doente. Porque todo dia fala a mesma coisa e na cabeça dele é como se ela fizesse de propósito. Não, você está fazendo, não, é brincadeira o que você está fazendo comigo. De novo, você esqueceu a toalha em algum lugar, ou você, de novo, não fez o que eu tinha pedido, essa coisa toda. E essa casa começa a ficar muito desorganizada. Mas quando eu falo de desorganizado, é muito desorganizado. E aí você começa, né, tem a questão de você não dar conta do filho, você não dá conta das tarefas da escola. A exaustão chega, porque a gente tem que entender que o TDAH, a mente dele funciona com excesso. É um excesso de informação, é um excesso de emoção. E ele precisa de controlar isso. Você falou algo muito interessante, que é, né, corpo, mente e espírito, e é dessa forma. O cérebro, eu não consigo ter controle total do cérebro, mas eu consigo ter consciência. A consciência eu controlo, mas eu só controlo se eu tiver conhecimento. Por isso a importância de você procurar um profissional para te ajudar, para você ter qualidade de vida e proporcionar também àqueles que estão ao seu redor qualidade de vida, porque vai ficando todo mundo adoecido. Entende? E quando chega a criança, às vezes, às vezes não, na maioria das vezes, os pais são TDAHs e as crianças também é genético. A primeira causa que a gente vê é hereditariedade. Não significa que né, pais de crianças terão TDAH. Pai TDAH, mãe TDAH, claro que a gente vê que o número é bem grande, mas a gente vê isso muito no consultório, que é assim, filho TDAH, você vai fazendo a história, e quando você vai ver, ou o pai ou a mãe é TDAH. A gente pergunta assim, tem alguém em casa que por um acaso tem... Ih, meu marido é igualzinho. Ou então, ih, minha esposa é igualzinho. Então, né, a gente tem que ter muito cuidado quando você começa a perceber que esse comportamento seu está, de fato, te causando prejuízo. E você precisa de ajuda. Quando você fala do preconceito, é verdade, existe um preconceito. Né? Então, antigamente, se falava de psiquiatra, a menina é doida. E fulano é maluco, ele está vindo ao psiquiatra. Hoje, graças a Deus, essa cultura tem mudado, ainda está bem distante do que a gente espera que aconteça, mas eu acho que com tudo que nós passamos, pandemia, tudo que a gente vem passando, né, nesses últimos tempos, as pessoas estão entendendo a importância de cuidar do seu psique, a importância de entender que não tem como eu desvencilhar a mente do ser. Então, eu preciso estar com aquilo ali organizado. Então, a gente que trabalha também com adolescente, você vê o número de adolescentes com transtornos que, no passado, quase ninguém nem falava. Entende? Mas hoje, sempre existiu? Sempre existiu. Claro que hoje os gatilhos são maiores. Então, né... E quais são os gatilhos, doutora? Porque... eu vejo que a gente está num mundo que muda muito rápido, né? Eu brinco que antigamente um computador não cabia nessa sala. E hoje, Isso. vamos colocar num período de menos de 20 anos, ele está na palma das mãos e cada vez menor. E as redes sociais, elas são projetadas para prender a tua atenção, então é a tela infinita, e a gente só consome conteúdo de 30 segundos, de 1 minuto, e você não sabe o que vai vir depois, e aquela loucura. Isso contribui? Contribui com certeza, porque você está dando estímulos. Então, a gente vive falando dessa questão das telas, elas serem, tá cada vez mais, né, iniciando muito precocemente na vida dessas crianças e já está tendo aí as consequências.
E se a gente não parar, não der um stop, a coisa vai ficar muito pior. Por quê? Existe um tempo, né? Eu acho muito fantástico isso. Eu sou uma apaixonada pela leitura da Bíblia e não tem como, né, você não fazer algumas contextualizações e algumas referências. Existe lá em Eclesiastes, falando na Bíblia, que é um tempo determinado para todas as coisas. E eu trago isso para dentro do que eu trabalho quando eu vejo o ser humano. Em que sentido? Existem fases. A criança, até 2 anos, principalmente, ela não tem maturidade para aquele monte de informação, aquele monte de luzes, barulho, aquela coisa toda. Então, ela começa muito cedo a ativar partes do cérebro que não estava na hora. Você concorda comigo que se eu ativo aquilo que não é necessário naquela idade, alguma coisa está ficando sem ativar? Com certeza, né? E o que acontece? Eu tenho hoje menino de 4, 5 anos com uma inteligência assim fora do sério, Domina melhor que a gente, a tecnologia. dominando tal, mas emocionalmente eles estão totalmente despreparados. E aí com isso, a gente vai dando continuidade. E aí, quando chegam os nossos adolescentes, emocionalmente despreparados, não estão acostumados mais com o não sabe lidar com a frustração. E o TDAH, essa questão da frustração, a autoestima dele já tem uma autoestima, ele tem uma tendência a ter uma baixa autoestima. Ele tem uma tendência a não conseguir lidar com aquilo que lhe frustra. E aí você imagina ele com esse monte de informação já tendo essa dificuldade de lidar com isso. Eu tenho um adulto problemático, Imagino não que é porque tem às como. vezes ele já tem dificuldade de executar certa tarefa, então ele já sabe o esforço que ele faz para isso, né? Para tentar ser disciplinado. Isso aí. E aí quando ele se frustra naquela tarefa que ele colocou tanta energia para fazer, é decepcionante, né? E aí o que acontece? Que aí é o grande problema. Ele desvia daquilo que ele precisaria ali desenvolver, né? Vamos dizer, a gente sabe que o TDAH ele tem a questão do hiperfoco, que isso é também um problema. Você fala assim, tá, ele fala que não dá conta disso, mas quando eu mando fazer tal coisa que ele gosta, ele fica 3, 4 horas. E eu vou te falar, ele vai fazer o melhor trabalho. Se você der para ele uma tarefa fácil e pequena, talvez ele tenha dificuldade, ele vai procrastinar, ele vai empurrar isso aí com a barriga e vai demorar. Mas dê para ele um desafio. Você vai ver o que é um TDAH criativo. Porque esse é o diferencial. Se você tem na sua equipe 4 pessoas, 2 têm TDAH e 2 não têm, com certeza, aquilo que você der de desafio, que precisa de fato algo que precisa criar rápido e que tenha que ter alguma coisa diferencial, aqueles 2 que têm TDAH, ele vai te dar aquilo ali com excelência. Porque isso, para ele, é um desafio, é um motivador. Então, ele fica ali, igual jogando, né? A gente fala aí um pouco com os adolescentes, fica 4, 5 horas. E para eles passaram. Não, eu só joguei uma partida, então, olha, rapidinho, 10 minutos. E você acha que é 10 minutos. Mas, na verdade, você passou ali 1 hora. É isso aí. O desatento é um grande problema, né, que a gente tem com o desatento. E já foi uma grande briga minha na época, quando a gente foi falar de ter o TDAH ter o direito de ter um tempo maior para fazer o Enem. E vieram assim, tudo bem, ok. Mas, por exemplo, não pode ter na sala de aula, né? Não pode ter relógio. E o TDAH ele fica perdido, ele não pode ter relógio. Não tem um relógio na parede, não tem um relógio em lugar nenhum. E aí, quantos minutos falta? Ele não consegue. Ele passa o tempo tentando calcular essa o tempo. noção. E agora a gente criou aquela estratégia de falar, olha, falta 2 horas, faltam 1 hora, falta para poder, pelo menos, ele tentar ali se organizar. Aí Que é fazer bem uma difícil. gestão do tempo ali, né? É. E é interessante você falar a gente trazer a importância, né, do líder das empresas entender o seu colaborador, Isso aí. entender suas limitações, suas atribuições, porque sabendo explorar isso, o cara pode dar muito resultado.
Mas aí fica a pergunta, como que a gente consegue hoje implantar essa cultura? Porque a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, né? Hoje são poucas empresas que têm uma boa metodologia, são poucas empresas que trazem esse cuidado com o colaborador, que tem essa política, até porque poucas têm condição para isso, né? A gente é outra realidade de empreender no Brasil. Mas existe alguns fatores, algum lugar que essa pessoa possa buscar essa informação e para poder entender melhor, doutora Márcia, você falou que tem os encontros, né? Explica um pouquinho mais sobre o encontro. Então, hoje nós temos a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, que ela tem a sua sede no Rio de Janeiro. Ela temos como presidente, né, a Ianê, que é uma pessoa fantástica, uma psicóloga de, sim, encantadora, Qual faz que um é o nome? trabalho. Ianê, Ianê, queremos você aqui, tá? Vem pro jogo com a gente. ela é fantástica e ela abriu essa porta aí para gente, ela abraçou de fato essa causa e hoje a gente consegue fazer esse tipo de atendimento gratuitamente. É um grupo de apoio, né, como eu havia falado, a portadores de TDAH adulto. E nesse grupo você consegue fazer o quê? A gente ali tenta tirar, a gente não consegue resolver todas as dúvidas, mas a gente consegue levar para o grupo ali algum conhecimento em relação àquilo que tem te angustiado tanto. Porque é bem você ver, né? Quando você descobre que tem um TDAH, é assustador no início. E depois você vai começando a entender. Então, é descoberta. É um novo nascimento, digamos assim. É um novo nascimento. E é interessante, inclusive nesse site da BDA, tem histórias reais, onde tem ali várias pessoas contando a história da vida dela. Então, tem empresários, tem músicos, tem atores. E tem um grupo bem grande para entender. Tem tudo também nesse site da BDA. Ah, como é que eu faço em relação ao meu filho que eu não estou sabendo lidar? E tem ali uma caixinha. Dicas para lidar com crianças com TDAH. Dicas para lidar, pais, né, para poder aprender a lidar com TDAH. Tem um material muito bom nesse site e a gente ali uma vez por mês, você pode se inscrever lá no www.tdh.org.br, faz sua inscrição e você pode participar. No mês de agosto, estaremos fazendo ele sem ser presencial, vai ser online e chega para você um e-mail confirmando e pode Poxa, qualquer um fazer parte desse grupo. E o legal. principal é você fazer o diagnóstico e começar o seu tratamento o mais rápido possível. Muito legal. A gente falou sobre o TDAH feminino, né? E eu quero entender o masculino agora, né? Tem muita gente se perguntando aí. E como que é o TDAH masculino? Então, o masculino tem toda essa questão que a gente falou, ele, né, daí do início, mas na fase adulta a gente vê eu vou dar alguns sinais e sintomas. A gente vê um grupo aí que tem todo aquele potencial, a gente fala que parece um computador, porque tem tudo ali dentro, só não consegue imprimir. Então, tem algumas dificuldades com datas, né, limites, tem dificuldade, quebra regras, essa questão da impulsividade. É bem comum no adulto, aquela resolve, explode ali na hora e pronto, e já toma a decisão, porque ele tem dificuldade com a tomada de decisão. E muitas das vezes isso daí traz para ele consequências gravíssimas. Tem a questão do procrastinar. Não, eu quero isso. E aí tem aquela empolgação, vou fazer, criei, vou abrir desse jeito, vou fazer tudo, tal, vai para a internet, procura, quase faz um projeto todo em um dia só. No outro dia, literalmente, acabou o tesão. Aí, não, vou ver, aí vai diminuindo e já engaveta o projeto. É muita iniciativa e pouca terminativa, né? Isso. E é isso, mas tem também aquilo que eu te falei, né? Tem dificuldade com as pequenas coisas, mas dá conta de coisas gigantescas. O problema é que tudo isso que acontece traz para ele uma exaustão muito grande. A sensação é que
nunca para, a cabeça nunca para. As ideias estão ali o tempo todo, mas organizar essas ideias que é muito difícil, né? Essa dificuldade. E começa também uma sobrecarga do emocional, porque você, no fundo, você faz o quê? Uma capa. Você veste, você meio que bloqueia algumas emoções e você demonstra somente aquilo que te faz, como você falou aí, você não quer ser, entre aspas, fraco. Mas existe uma grande diferença entre o fraco e o fracassado. Ser fraco você pode ser a qualquer momento e existem formas de você se fortalecer. O triste é quando você é fracassado. O que é o fracassado? Aquele que desiste de usar aquilo que ele tem de melhor, que nem ele sabe que ele tem, que é o potencial. Porque todos nós temos diferentes potenciais. Agora, muitos estão fazendo o quê? Estão guardando seus talentos, suas habilidades, porque ainda não entendeu como ele funciona, sabe? Não entendeu como a pessoa dele funciona. E é muito interessante que quando você descobre isso, você começa a limitar um pouco. Você começa a falar, tem uma área de segurança. Você começa a fazer o autocontrole. E isso te traz muita segurança, porque você começa a entender. Eu acho que o melhor tratamento para o TDAH, além dos farmacológicos, que em vários momentos tem que se utilizar, mas eu acho que o melhor tratamento é quando, de fato, ele conhece o que é o transtorno e, dentro daquele conhecimento, ele começa a identificar os sinais nele e fala, bom, até aqui é do transtorno. Daqui para lá sou eu que tenho que assumir, porque muitas das vezes as pessoas ficam na zona de conforto. Porque a zona de conforto é um lugar legal. Eu vou colocar, tudo eu vou jogar, né, na conta do transtorno, e não é bem assim. Existe aí uma coisa que é seu, que você está usando aquilo ali. Então, e aí? Você tem isso aqui, aonde você vai botar maior sua força? No seu problema e vai deixar ele crescer mais? Ou naquilo ali que você, de fato, quer efetivar, que é você crescer no seu trabalho, que é você, no seu relacionamento, de fato, você fazer o outro feliz, você ser feliz, e aí? Então, quando você começa a entender isso, é um boom na vida e você só avança. E é muito legal, porque você, de fato, fala, peraí, tem vida ali. Eu consigo, e a gente tem muitas histórias de sucesso. E qual que foi, assim, o caso de diagnóstico mais tardio, né, que você teve? Você tem algum que pode compartilhar com a gente? Porque a vida do TDAH não diagnosticado, quando ele não entende o que ele tem, é um sofrimento, né? A pessoa sofre de verdade. Então, existe um caso, uma idade de alguém que diagnosticou na fase adulta ou quando já era bem mais velho? Eu pego muito caso de paciente adulto. Mas eu tenho um caso específico de uma pessoa que virou realmente assim, um querido, e ele me procurou aos 70 anos. Olha. Aos 70 anos. Ele tem 50 anos de casado e ele disse que nos últimos, 30 anos de casamento era só uma faixa. Tudo fachada. Por que isso? Todo um comportamento que ele durante anos ele apresentou, ele nunca imaginou que era do TDAH e ele só aceitou ajuda e procurou ajuda quando, de fato, a família falou, pra gente não dá mais, acabou. Vamos sair de casa, toda a família, um filho já tinha casado, a filha tinha ido trabalhar, estudar fora, e a mulher e o outro filho falou, não, pode ficar com tudo, fica aí. Um empresário muito bem sucedido. E ela falou, fica com tudo, não dá, não aguento mais. E essa esposa, ela tinha ido um dia no nosso grupo e ela desabafou com a gente e levou o filho mais novo nesse dia. O marido nunca aceitou tratamento, achou que não, e ela falou, não dá. Eu já fiz um AVC, estou com a minha pressão alta, estou com vários problemas, meus filhos têm apresentado alguns problemas, tudo porque não dá, ele não se trata, ele foi diagnosticado, não aceitou fazer o tratamento, não dá mais, eu aguentei.
E foi no dia, né? Foi uma história muito triste, porque acontece isso, né? Os relatos, nem sempre temos relatos bons, mas, enfim. E aí, depois de um tempo, 2 reuniões depois, uma surpresa, que ele chegou e quando ele se identificou, quem ele era, esposo de quem e tal, e o porquê ele estava ali. Foi bem emocionante no dia, foi realmente uma reunião um pouco, saiu um pouco do contexto, porque realmente, né, não é todo dia que a gente tem 70 anos ali se identificando com aquilo ali, mas ao mesmo tempo foi muito maravilhoso ver o crescimento. E ele aceitou, voltou algumas vezes nas reuniões, a família está bem, se entenderam, aceitaram todo mundo, né? Tá todo mundo em tratamento. E hoje ele retomou a empresa dele, que ele estava quase perdendo, por questões comportamentais, de não essa coisa da impulsividade, não deu certo, ele batia aqui na mesa e tal, e só estava afastando todo mundo. Hoje abriu uma outra empresa no Rio de Janeiro e essa semana ele me mandou uma notícia que ele está bem, estou caminhando. Aí eu falei, olha, pai, não some não. E isso é fantástico, né? Porque ele falou, eu nunca imaginei que aos 70 anos que eu fosse começar a viver. E é engraçado que quando ele chega lá, eu falo, opa, meu paciente mais novo. Aí ele acha que é por causa da idade, eu brinco com ele, não, mais novo, porque realmente, né? Aos 70, começar o tratamento é o mais novo. Tem uma frase que você diz, né, que você, até o TDAH, você ainda não viveu. Isso aí. Você nasce após o TDAH, você passa a viver, né, após o diagnóstico e o tratamento. É isso, porque é o que a gente fala, né? O conhecimento, ele te traz segurança. O conhecimento te traz várias lacunas suas que são abertas, porque o que acontece, Ortega? Na verdade, que quem tem um TDAH, quando você é adulto, você fala, por que eu? Porque começam os porquês. Caramba, mas eu sofri esse tempo todo. Só agora, poxa, eu não precisava isso. Aí primeiro vem essa coisa. Você vê isso muito claro na reunião. Aí vem a revolta, aí vem a tristeza. Nossa, então aquilo ali que eu perdi, talvez se eu tivesse tratado, eu não tinha perdido. Aí começa isso. E os pais começam a se sentir culpados. Por que meu filho é assim? Será que eu não soube educar? Será que eu falhei alguma coisa? Aí começa esse monte de coisa. E não existe o culpado. Não tem isso. E quando, Márcia, quando. Não, não tem quando. A descoberta foi agora daqui para frente. O passado, olha o nome. Passado, você não está mais lá. Então é daqui, não importa a idade. O que importa é que você conseguiu, em algum momento, se entender. E agora é daqui para frente. E quando você fala essa questão da empresa, do trabalhador, né, da gente estar um empresário, aí a gente vê, por exemplo, no comércio, já trabalhei fazendo esse tipo de abordagem, aonde uma determinada empresa do estado me convidou porque ele estava tendo vários problemas financeiros que não batia. Fechava o caixa, faltava. A peça ia ver no estoque e tal. E ele tinha uma equipe a qual eles faziam todo um trabalho, onde tinha todo um ensinamento de o que tinha que ficar em estoque, como que funcionava. Então, o que está acontecendo? E a gente foi vendo de onde estava vindo as falhas. Então, eu fiquei lá, eu fico um dia, aí naquele dia eu começo a ver como que eles trabalham, no outro dia eu vou lá, só estou lá observando. Ninguém sabe por que eu estou ali, para que eu estou ali, e vamos observando. Depois, ele vem com as queixas e a gente vai ali organizando, faz algumas atividades, enfim. E quando a gente percebeu e aplicou o SNAP, o ARS-8, que é um teste específico para a gente levantar aí possível TDAH, que são sinais e sintomas, e a gente não fecha diagnóstico fazendo um teste, não é assim, né? Isso aí é uma outra coisa. E aí o que aconteceu? A maioria tinha de fato, era um número muito grande que tinha TDAH. Uma coisa muito assim, Olha né? aí. E aí o que acontece? Quando naquela coisa de fazer rápido, em vez de lançar como 350, lançava como 35.
Então, uma peça que custava 350, ele lançava como 35. Porque essa empresa específica, ela tinha esse grupo que vai lá, ele lança tudo e manda para um outro lugar. Não é uma pessoa física ali comprando direto. E aí lançou 35, eu quero 20. O negócio é 350. E assim foi. E tivemos final feliz desse caso? Tivemos final feliz, porque aqueles que precisavam, de fato, serem tratados, e a gente trabalha com o que a gente chama de psicoeducação, né? E essa psicoeducação, eu falo que eu não... Hoje é muito complicado você falar do coach, eu também fiz um curso, eu sou formada, né, em coach, mas eu nem uso muito essa coisa do coach. Eu prefiro a psicoeducação, eu gosto de trabalhar com neuromodulation, que é essa coisa de a gente modular aquilo que está precisando. E quando a gente faz isso, fala assim, então vamos trabalhar aqui com estratégia. Você não consegue, você tem que entender. Ah, mas o outro ali, não sei como é que ele faz tudo de cabeça. Ele é o outro. Cada ser é único. Para você chegar nesse mesmo resultado, você precisa ter uma rotina. Tudo bem? Porque é assim que funciona assim. Ok, vamos fazer uma experiência? Os problemas, assim, diminuíram drasticamente. Então, você trabalhar com uma intervenção, às vezes o seu prejuízo, que você acha, estou gastando, você não está gastando, você está investindo. Investir em pessoas não é gastar. Porque, às vezes, ele está ali te dando um problema, ele é um bom funcionário, e ele está te dando aquele problema ali, mas ele é um funcionário assíduo. Ele é um funcionário que você pode confiar nele, você pode contar com ele, e, de repente, você perde esse funcionário porque ele tinha um TDAH que nem você nem ele sabia, e a gente ajusta aquilo ali, e você vai ter um funcionário aí ímpar, perfeito. É isso aí, pessoal. Então fica a dica para as empresas, tá? A saída, galera, não é você descartar, não é você mandar embora. Trata o cara que tá com você, porque é difícil hoje você achar bons profissionais. E às vezes o cara ele tem ética, ele é honesto, ele tem compromisso, mas não consegue executar determinadas funções, atribuições que são passadas a eles, porque ele tem a questão do TDAH. E hoje existe muito estudo em cima disso, então já é possível amenizar isso, né, doutora Márcia? Isso. E... agora a gente tem que ter cuidado, porque os sintomas e sinais, eles estão ali. Né? A gente tem um score. Então, você faz o teste e você vai ver, está dentro do score, ok, fez toda a anamnésia, e aí o psiquiatra e o neuro fechou, é TDAH mesmo. E no adulto, a gente sabe que o TDAH, como ele, na maioria das vezes, é descoberto tardiamente, eu corro aí o grande risco de ter associados outras comorbidades, como ansiedade, depressão, transtorno bipolar e outros. Então, o que acontece? Quando você faz um atendimento, apesar de eu ter esse protocolo, a gente sabe, falamos aqui da dopamina, a gente já entendeu que ele é hereditário, a primeira causa hereditária, o ambiente, ele vai favorecer o aumento ou não de alguns comportamentos. Isso tudo depois serve como estratégia para a gente melhorar o ambiente de trabalho para poder diminuir aí o prejuízo do transtorno. Mas a gente tem que ter cuidado que cada ser é único. Então, o tratamento, eu não posso chegar como a gente vê, em muitos casos aí na internet, que isso né? Então, fala lá, olha, descobri um método fantástico do TDAH. Eu tenho TDAH e tal, para mim funcionou, é só você vem comigo. E, gente, não é assim. Não existe esse tratamento, né? A coisa fórmula mágica, não existe. Né? E não é uma receita que vai dar certo para todo mundo. São casos e casos. Exatamente. Né? Porque você imagina, às vezes você tem pessoas hoje que estão sendo diagnosticadas TDAH, porque tem um déficit de atenção, mas o problema dela não é por isso, não é pelo TDAH. Existem outros transtornos bem parecidos com o TDAH e que às vezes a gente consegue diferenciar por uma coisa ou outra e o tratamento é totalmente diferente.
Então assim, tem que ter cuidado. E hoje você trata primeiro as outras comorbidades, né? Sim, por exemplo, a ansiedade, se eu tenho o que a gente chama de TAG, que é o transtorno da ansiedade grave, ele não vai parar quieto. Ele vai ficar pensando várias coisas, ele não vai produzir corretamente, ele vai ter uma desatenção, ele vai ter dificuldade para dormir e ele não é, às vezes, TDAH. Às vezes ele só é mesmo transtorno de ansiedade grave, que é o TAG. Mas se ele vem como comorbidade, eu preciso primeiro tratar dele, estabilizar, para depois sim tratar do TDAH. Por que isso? Porque a medicação que eu uso para o TAG, ele é um psicoestimulante. Eu vou aumentar, para o TDAH, é um psicoestimulante. Então, eu vou aumentar a ansiedade. Porque o metilfenidato, que hoje no Brasil é o que a gente mais usa, né, que ele tem a Ritalina, tem o Concerta, tem o Vevance, mas a gente chama de metilfenidato, que é o fármaco. Ele é um psicoestimulante, é ele que vai te dar foco. É ele que vai, olha, não precisa você usar toda a parte do cérebro para fazer isso aqui. Vamos só aqui no córtex pré-frontal, que é isso. E aí o que acontece? Eu pioro você. Aí você vai ficar mais ansioso. Então a gente precisa equilibrar. Depois que tiver estabilizado, aí a gente faz o tratamento correto. Então isso é bem sério e a gente tem que ter muito cuidado como e aonde você de fato vai tratar para poder você ter uma resposta e não abandonar o tratamento. Perfeito. É isso aí, pessoal. Eu acho que esse conteúdo é enriquecedor. É muita informação, é um tema muito extenso, né, doutora Márcia? Sim. Eu acho que merece uma segunda rodada para a gente estar falando mais disso. Com Doutora certeza. Márcia também agora vai se comprometer a entregar mais conteúdo na internet. É um dos compromissos da Sim, nossa parceria sim. hoje, né? Vai estar constantemente levando essa informação de valor. E assim, eu queria muito mesmo me aprofundar mais nessa conversa. Você sabe que é um tema que me fascina, né? Até porque eu estou numa transição, né? Sim. Fazendo a parte do diagnóstico, porque precisei buscar ajuda e foi por isso que eu me aproximei dessa área. Mas vai ter que ficar para uma próxima, pessoal. Eu vou pedir para você fazer suas considerações finais, falar como que a gente te encontra e deixar uma mensagem para as pessoas que estão sofrendo, para que elas tomem coragem de buscar ajuda para parar de sofrer. Então, para essas pessoas hoje que estão aí na dúvida do diagnóstico ou que ainda não tiveram coragem, né, de buscar ajuda, existem hoje alguns lugares onde de fato você pode começar. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, essa questão da saúde pública é bem complicado. Hoje, no Hospital das Clínicas, a gente tem esse grupo, mas ainda não temos hoje um atendimento para poder atender toda a população, até porque nós somos o único hospital público no estado que atendemos TDAH. Então, por esse motivo, tivemos que fechar essa parte de primeira vez, porque a demanda ficou muito grande, mas a gente já está em negociação aí, estamos estudando uma forma de tentar, de algum jeito, ajudar mais a população. Mas, independente disso, vocês podem acessar todo o material na BDA. Vou me comprometer também de lá no meu Instagram estar colocando algumas informações. Vocês também podem ficar à vontade, fazer perguntas. À medida que a gente tiver um tempinho, vai respondendo. Eu atendo, né, lá no Mestre Álvaro, e atendo também numa clínica chamada GHPN, que fica em Morada de Camburi. Vou deixar depois os contatos direitinho lá no Instagram, pode me procurar como Márcia Deps, que vocês me acham. E é isso. Então, tenham coragem, não fique tendo prejuízo de uma coisa que vocês podem melhorar e serem fantásticos. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. É isso aí. Doutora Márcia, foi uma honra a sua presença aqui. Tá conteúdo agradeço. enriquecedor. Eu acho que vai contribuir muito e ajudar milhares de pessoas a se olhar mais para si, né? Por autocuidado, a buscar um caminho de vida melhor. Isso aí. Foi uma honra ter você aqui. Obrigada, tá eu que agradeço. E pessoal, você que ficou aí até agora, né, com esse tema enriquecedor, eu sei que vocês querem se aprofundar mais,
mas existe um prazinho que a gente precisa cumprir, até para a questão da melhor entrega desse material aí, né, nas redes sociais, o próprio YouTube em si. Então, ó, se você gostou desse conteúdo e quer ter mais acesso a conteúdo assim, ativa o sininho da notificação aqui embaixo, já se inscreve, fica por dentro, segue a gente lá no Instagram, que é o @grupo Ortegama, e me segue também no meu Instagram pessoal, né, que é o @sr.ortegama. Lá vocês vão encontrar, além dos cortes e pílulas dos podcasts, informações sobre as próximas datas, material enriquecedor para o empreendedor, né, e ajuda profissional, espiritual e também agora a ajuda, vamos dizer assim, psicológica, né, para a mente. O nosso compromisso com você é esse, é te entregar o melhor para que você possa sempre viver na sua essência, na sua alta performance. E lembre-se, eu quero que você entenda que o jogo de negócios também é seu.